Hebreus capítulo 2 e o versículo 6. Amém? Hebreus capítulo 2 e o versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. O texto também está ali no PowerPoint, você pode acompanhar conosco, tá bom? Irmãos, a palavra diz assim: antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: o que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Diga, de glória e honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Diga, coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, diga glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor traga todo pensamento, todo coração aqui presente, a atenção da tua palavra, que nenhum outro pensamento atrapalhe o teu filho, a tua filha de receber esta palavra. Nós fazemos calar toda voz agora que não provém de ti, nós fazemos calar todo pensamento contrário, e declaramos, ó Deus, que os nossos corações estão abertos, nossos ouvidos atentos, a esse momento tão importante do culto, que é o momento que o Senhor vai falar à sua igreja. A tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Coroados de glória e honra. Diga, coroados de glória e honra. Amém? Nós estamos estudando já há 2 semanas, ou para a 3ª semana, o livro do Gênesis, não é? Amanhã, inclusive, essa terça-feira, vamos entrar no capítulo 3. E essa semana aprendemos muitas coisas importantes no estudo. Não sei se você participou, você viu. Falamos sobre a árvore da vida, que foi plantada no meio do jardim. Quem viu esse estudo? Foi lindo demais. Falamos sobre o propósito do casamento, porque entramos na parte que Deus une Adão e Eva e celebra o primeiro casamento. Se você quer abençoar seu casamento, sua família, assista esse episódio, muito especial. E esse texto que nós lemos aqui, o autor aos Hebreus faz uma alusão, uma referência ao Gênesis. Ele faz aqui uma colocação acerca da criação do homem. Eu falei nos estudos que o livro do Gênesis, ele tem sementes. A revelação de Deus, ela é plantada em forma de sementes no livro do Gênesis, e essas sementes vão crescendo ao longo do Antigo Testamento, e quando chegam no Novo Testamento, nós vamos vendo os seus frutos. Quem entende o que eu estou dizendo? A revelação, ela é progressiva. Então nós vemos aqui no livro de Hebreus, essa semente do livro do Gênesis, onde ele fala da maneira como Deus criou o homem. Aqui fala do propósito de Deus. Diga, o propósito de Deus ao criar o homem. Deus tem um propósito para as nossas vidas, amém, meus irmãos? Assim como Deus teve um propósito ao criar Adão e Eva, o primeiro casal, Deus também tem um propósito em nos criar, e esse propósito é o mesmo. Uma vida sem propósitos é uma vida vazia. Uma vida sem propósito é uma vida sem rumo. Uma pessoa que não descobre o seu propósito, ele vive sem direção, assim como muitos estão vivendo hoje. É verdade ou não é? Porque não sabem qual é o seu propósito. E a vontade de Deus é que nós conheçamos esse propósito. E nos detalhes aqui descritos pelo autor aos Hebreus,
ele dá aqui algumas informações acerca da criação do homem no Éden. Informações que não estão no Gênesis, mas estão aqui. Aqui diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos, no versículo 7. Está acompanhando ali, por favor, o texto? Versículo 7 diz que o homem foi criado um pouco menor, ou seja, em nível de estatura, uma média de um homem é 1,98 m, 1,96 m, acho que até muito, né? Mas os anjos, então, eles não têm uma altura muito maior do que 2 metros. Tem gente que pensa que os anjos têm 3 metros de altura, tem 5 metros, né? Aqueles anjos de filme, de desenhos. Não, mas os anjos, eles têm uma altura equiparada à nossa. Quem está compreendendo? Os homens foram feitos um pouco menor do que os anjos. É um detalhe, né? Mas aqui fala também um outro detalhe, que Deus, quando cria o homem, Ele coroa esse homem de glória e de honra. Adão e Eva, antes da queda, quando foram criados, Deus o coroou com glória e com honra, com o objetivo de quê? Diz aqui a Bíblia, de constituí-los como autoridade sobre as obras das mãos de Deus. Ou seja, o homem foi criado com o propósito de administrar a terra, dominar a terra. Tanto é que no versículo 8 diz que Deus lhe sujeitou todas as coisas. Olha o que diz o versículo 8: não deixando nada fora do seu domínio. Ou seja, o homem não dominava apenas no jardim do Éden, ele dominava sobre toda a terra. Nada ficou fora do domínio do homem. Interessante isso, não é? Por isso que a palavra diz no livro de Salmos 116, versículo 15: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ok? Então, nós vemos que o próprio diabo, Lúcifer, quando foi expulso dos céus à terra, ele não tinha domínio sobre a terra, porque esse domínio pertencia ao homem. Amém? Ele não tinha essa autoridade, somente o homem tinha essa autoridade. Agora, o que significa ser coroado de glória e coroado de honra? Para nós entendermos qual o propósito de Deus e entendermos o que significa ser coroado de glória, essa palavra coroar, no hebraico, é atar. Diga, atar. A-T-A-R, atar. Atar significa cercar. Atar significa envolver. Ok? Então, Adão, antes do pecado, ele era cercado de glória. Ele era coberto de glória. Ele era envolvido na glória. Tanto é que a Bíblia diz que o homem e a mulher não viam a nudez um do outro. Eles só descobriram que estavam nus depois do pecado. Antes eles não sabiam que estavam nus. Por quê? Eles estavam cobertos de glória. A roupa deles era glória. Assim como os peixes tinham as suas escamas e as aves as penas, o homem e a mulher tinham roupa de glória. Quem está compreendendo? Isso é glorioso. E eles se moviam com aquele globo de glória em volta deles. E a Bíblia diz que eles não estavam apenas cercados de glória, porque a glória representa a presença de Deus. Eles eram ali representantes de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então eles estavam ali representando o próprio Deus, que é cheio de glória. Então agora eles também tinham glória. Mas a Bíblia diz que eles não tinham somente glória, eles tinham honra. Eles eram cercados de glória e de honra. Amém? Nós lemos. O que é honra? Honra significa reconhecimento de autoridade. Honra significa estar sujeito à autoridade. Eu honro uma autoridade, eu reconheço a autoridade sobre alguém, então eu me sujeito àquela autoridade. Então Adão, ele estava debaixo da autoridade de Deus. Deus, o Criador. Autoridade vem da palavra autorização, que vem da palavra autor. Deus que é o autor,
deu autorização para Adão exercer a sua autoridade. E porque ele tinha autoridade, ele era cercado de glória e honra. Por onde ele passava, os animais se curvavam diante dele. Por onde Adão e Eva passavam, o leão se curvava diante dele. O elefante se curvava diante dele. A girafa se curvava diante dele. A Bíblia diz que Adão deu nome aos animais. Ele chamava a águia, lá longe a águia vinha no braço dele. Olha o poder e a autoridade que ele tinha, porque ele dominava sobre a terra. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Vou repetir, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Deus é a nossa autoridade, Jesus é a nossa autoridade. Quem está debaixo da autoridade de Jesus tem autoridade sobre o diabo, tem autoridade sobre as circunstâncias, tem autoridade sobre tudo. Por isso que a palavra diz que o Senhor Jesus não é somente o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Significa, Ele é minha autoridade. Ele é o autor da salvação, diz a Bíblia, é o autor da salvação deles. Logo, Ele nos deu autoridade. Então, se Ele nos deu autoridade, nós somos cercados de glória e somos cercados de honra, nós precisamos entender que, como filhos de Deus, precisamos também andar no princípio da honra. Um filho de Deus que é cercado de glória e cercado de honra não pode ser rebelde, desobediente, desonroso, desrespeitoso às autoridades. Porque senão vai estar se equiparando ao diabo, que foi o primeiro a quebrar o princípio da honra, foi o primeiro a quebrar o princípio da autoridade. E quem quebra o princípio da autoridade se equipara ao diabo. Quem se equipara ao diabo não tem autoridade contra ele. Por quê? Não está debaixo de autoridade de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, eles tinham autoridade, eles tinham honra. Me empresta um pouco a sua imaginação agora, a sua mente. Vamos pensar algo. Imagina Eva cuidando do jardim, amém? Eva cuidando do jardim. E de repente chegava ali um elefante, um mamute, um búfalo, para comer a plantinha da Eva. Com uma palavra, Eva falava assim: sai daqui, deixa minha plantinha quieta. E eles obedeciam. Percebe? Vai fazer hoje isso, por exemplo, com um hipopótamo. Bota a mão assim na boquinha do hipopótamo, ele vai comer seu braço. Nós fomos no zoológico há pouco tempo e vimos o leão só de longe. Quem se atreve a chegar perto do leão e botar a mão na juba do leão? Vai perder o braço, só isso, morrer. Mas antes não era assim. Adão e Eva simplesmente davam uma ordem e eles obedeciam. Tamanho poder e autoridade dessa glória e dessa honra que eles tinham, porque a Bíblia diz em Gênesis, 1:28, vocês vão dominar. Olha o que diz aqui Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Olha o que diz lá, Gênesis 1:28. Me ajuda, por favor. Gênesis 1:28 diz ali: e Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e, que meus irmãos? Dominai sobre os peixes do mar. Imagina, Adão chamando um tubarão, uma orca, uma baleia, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Veja, domínio. Então só com uma palavra eles dominavam tudo. Até que um dia apareceu uma serpente. Serpente essa que era um animal. Olha o que diz aqui, Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3:1. Ora, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: que serpente era essa? Era um animal como qualquer outro. Era um animal como a girafa, era um animal como o leão, era um animal criado normalmente. Mas quem se apossou do corpo daquela serpente para falar com o homem? O diabo. Por que o diabo precisou entrar no corpo da serpente para falar com o homem? Porque o diabo é espírito, ele não tem corpo. Ele não tinha legalidade para estar na terra, então ele teve que entrar no corpo de uma serpente.
E a serpente na época tinha patas. Ela andava. Você sabia disso, não? Negócio de que cobra não tem perna, mas na época tinha. Ela perdeu as patas, perdeu as pernas, por causa da maldição que Deus falou: a partir de hoje você vai rastejar e vai comer pó. Mas antes, eu imagino um lagarto com pernas, em pé conversando. Então, estava ali. Agora, qual é o ponto aqui? Por que é importante falar isso? Porque aqui, nesse bate-papo com a serpente, nessa conversa com a serpente, Adão e Eva perderam a glória. Perderam aquele globo brilhoso que os cobria. Perderam a honra. Eva simplesmente deveria ter falado com a serpente: sai daqui, serpente. Porque ela não falava isso com o elefante que ela comia a florzinha do jardim dela? Ela não falava isso com os animais? Então ela simplesmente tinha que ter falado com a serpente: sai. E ali ia sair. Mas Eva se calou. Adão se calou. Eles não exerceram seu domínio, eles não exerceram sua autoridade, eles se calaram, e quando eles se calaram, o diabo falou. Irmãos, quando o diabo falar na sua mente, quando o diabo usar alguém para falar coisas para você, não se cale, fale, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito essa sentença na minha vida, eu não aceito essa palavra na minha vida, eu não aceito esse pensamento. Sai em nome de Jesus. Muitos estão perdendo essa honra, essa autoridade, porque estão dando ouvidos para a serpente, estão dando ouvidos para o diabo. Por isso, em nome de Jesus, nunca se cale diante de uma afronta de Satanás. Nunca se cale diante de uma afronta do diabo. Essa palavra glória significa peso. A tua palavra tem peso no mundo espiritual. Você hoje é cercado de glória porque Cristo restaurou essa glória. Então tudo que nós falamos tem peso no mundo espiritual. Quando você fala, glória é liberado, autoridade é liberado. Por isso que Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e desfazer as obras do diabo. A nossa palavra tem poder e nós temos que usá-la para liberar glória e para rejeitar toda a palavra do inimigo na nossa vida, irmãos. A glória e a honra de Deus estão colocadas sobre você, e você pode mudar o ambiente na sua casa, você pode mudar o ambiente no seu trabalho, você pode mudar o ambiente à sua volta, se você se levantar e declarar a palavra. Por isso que o Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto pelo mesmo diabo, quando o diabo tentou Jesus, ele falou a palavra. Está escrito, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, diabo, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o segundo Adão, que é Cristo, no deserto liberou a palavra, ele botou a serpente para correr, ele botou o diabo para correr, porque a nossa palavra tem peso, a nossa palavra tem glória. Nossa palavra tem glória, nossa palavra tem peso. Só que é fácil discernir quando alguém está emprestando a boca do diabo para falar com a gente. É verdade ou não é? É fácil. Alguém vai e fala alguma coisa para você, e você, opa, isso não é de Deus, eu repreendo. É ou não é? Difícil é a gente perceber quando Ele está colocando pensamentos na nossa mente e a gente está dando palavras para Ele. Expulsar o demônio dos outros é fácil.
Agora, e quando ele está querendo usar a nossa mente? Quantas vezes, irmão, você deixou o diabo colocar pensamentos na sua mente? E normalmente ele coloca pensamentos prontos. Os pensamentos do diabo são sempre prontos. Ele já vem com tudo pronto, ele vem com raciocínio lógico, para você chegar a conclusões. Olha, está assim por causa disso, por causa daquilo outro, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Aí você fica pensando, e você fica pensando, até que você explode e fala. Fala com o marido, fala com a esposa, fala com o filho, fala com o colega, fala com o irmão da igreja. E qual é o resultado? É morte. Porque quando Deus fala, gera vida. Agora quando o diabo fala, gera morte. Então eu estou aqui em nome de Jesus para declarar sobre a sua vida: você não vai dar ouvido para o diabo, e você não vai dar voz para o diabo. Você vai ter o discernimento de Deus e vai falar: está repreendido em nome de Jesus. Pode ser teu marido falando, pode ser tua esposa falando, pode ser teu filho falando. Se não for de Deus, na hora você repreende. Eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha família. Eu sou de Jesus, minha casa é de Jesus, meu casamento é de Jesus, meus filhos são de Jesus. Não aceite passivo, porque foi isso que Eva fez. Ela aceitou passivamente. Você tem glória, você tem honra, mas é por dar ouvido ao diabo que você está saindo dessa esfera de glória. Em vez de dominar, você está sendo dominado. Em vez de dominar o medo, você está sendo dominado pelo medo. Em vez de dominar as circunstâncias, você está sendo dominado por elas. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você domine. Aí o homem perde a glória, perde a honra. E olha o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quem foi que despiu o homem? Quem foi que tirou a coroa do homem? Foi o diabo. A serpente tirou aquela honra, tirou aquela glória. E o que ficou? Olha o que diz Gênesis 3:7. Então abriram-se os olhos de ambos e conheceram que estavam o quê, meus irmãos? Nus. Eles não sabiam que estavam nus. O que é nu, gente? Nu é sem roupa. Isso aqui não é figurado não, isso aqui é literal, tá? O corpo humano de Adão e Eva, humanamente falando, como matéria, como corpo, era igual ao nosso. A altura era semelhante à nossa. Ele tinha corpo igual ao nosso, só que era um corpo rodeado de glória, percebe? Mas quando ele perde a glória, quando ele ouve a serpente, ele peca, ele olha para Eva e fala assim: você está nu. Eva olha para Adão: e você está nu. Aí eles se envergonham. Por quê? O corpo deles só tinha glória, eles não tinham visto a nudez ainda. Vocês estão cansando, irmãos? Eles perderam aquela glória, então eles viram nudez, viram vergonha. Aí o que eles fizeram ali? Cozeram folhas de figueira, correram rapidinho, colocou. Mas eles perderam a glória, porque eles estavam nus. Aquela honra que eles tinham, desapareceram. Perderam aquela honra, perderam aquela autoridade. E foi uma situação constrangedora. E por que o diabo fez questão de tirar aquela glória do homem? Porque quando o diabo estava olhando a terra, ele olhou os animais e os seres criados, e ele falou assim: tem um ali que é diferente, ele é cheio de brilho, de luz, eu vou chegar perto. Aí ele chegou perto, falou: peraí, mas isso aqui não é anjo não, é criado do pó da terra, e ele ainda domina sobre tudo. Ele ficou com raiva, ficou com inveja do homem, porque é tudo que ele era no céu. Ele era um ser de luz, cheio de glória. Ele tinha autoridade, porque ele, na hierarquia, ele tinha um posto elevado. Quando ele viu um ser criado do pó, que nem anjo era, ele falou: vou dar um jeito de destruir com essa pessoa, de tirar essa glória dele. Mas sabe onde entra a glória de Deus? Deus escolheu pessoas como a gente, pó, para pisar na cabeça do diabo.
Deus não escolheu os anjos para pisar na cabeça do diabo. Deus escolheu a mim e a você para pisar na cabeça dele. Deus escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são, aqueles que não têm para confundir aqueles que têm. Você tem glória de Deus na tua vida para repreender o diabo em nome de Jesus. Ele perdeu, mas por isso que ele ficou com inveja. Mas ele, naquele momento, ele conseguiu. E eles ficaram o quê, meus irmãos? Nus, diga nus. Aí, olha que coisa interessante. Você já reparou que no mundo tudo gira em torno da nudez? Sim ou não? Tudo no mundo do diabo, do mundo que está à nossa volta, vive em torno da nudez. Os programas de televisão, por mais no horário normal do dia, aparecem pessoas ou nuas ou seminuas. É verdade ou não é? Nas redes sociais da vida, nas propagandas da vida, tudo é em torno da nudez. Isso por quê? Para envergonhar o homem, para envergonhar as pessoas, para desonrar as pessoas. E hoje no mundo é tudo invertido. Quem tem mais ibope no mundo, quem tem mais seguidor no Instagram, ou quem se mostra mais, é quem mostra a sua nudez mais. E o pior, muitos crentes estão embarcando nas coisas do diabo. Muitos jovens querendo ser famosos, mostrando a sua nudez, achando que isso é bonito, querendo ser como um cantor famoso, como uma atriz famosa, mostrando a sua nudez. Irmãos, você é templo do Espírito Santo, você é cheio da glória de Deus. Se preserve, se guarde, porque senão você perde a sua honra, perde a sua autoridade. Infelizmente muitos jovens estão se perdendo por esse caminho. É verdade ou não é, meus irmãos? Mas está repreendido em nome de Jesus. Nós não vamos aceitar isso na nossa família, na nossa casa. Os nossos filhos vão aprender o que é honra, vão aprender o que é respeito à autoridade, vão aprender o que é ordem, vão aprender o que é decência, vão aprender o que é se guardar para o seu próprio esposo ou para a sua esposa, porque a nudez foi feita para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu casamento. Por isso que o casamento é um lugar honrado, criado por Deus. Mas o diabo quer destruir o casamento de muitas pessoas, a vida de muitas pessoas, por conta dessa brecha que muitos têm dado. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas o diabo conseguiu tirar aquela honra e aquela glória. Aí nós vemos hoje uma geração que vive na desonra. O princípio do diabo é o princípio da desonra. O que é o princípio da desonra, meus irmãos? Não reconhecer qualquer tipo de autoridade, desobedecer, principalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus é autoridade, sim ou não? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas o que o diabo faz? Tira a Bíblia não é autoridade, você é que manda na sua vida. Pastor não manda na sua vida, a Bíblia não manda na sua vida, a palavra não manda na sua vida. Aí as pessoas tiram a Bíblia da sua vida, a palavra da sua vida, já começam a quebrar a autoridade ali. Aí é um efeito dominó. Aí são filhos que desonram pais, são cônjuges que desonram um ao outro, com palavras, com atitudes. É na empresa os funcionários que desonram os seus patrões. É na escola os alunos que desonram os seus professores. É na própria sociedade onde as pessoas não respeitam mais a autoridade. Isso é o que? O princípio do diabo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Então, quem anda no princípio da honra, quem anda no princípio da decência, quem anda no princípio da obediência, quem anda no princípio que Deus estabeleceu na palavra, tem honra, tem autoridade e tem glória na sua vida. O contrário, perde-se a autoridade, perde-se a honra e perde-se o domínio. Por isso que as pessoas estão descontroladas, porque elas estão sendo dominadas pelos vícios, dominadas pelas drogas, dominadas pelas más influências, dominadas pelas colegas da escola, dominadas pelos amigos, dominadas pelas pessoas. Por quê? Quebraram a autoridade, entraram no princípio da desonra, estão fazendo as coisas que o mundo está fazendo, estão vivendo como o mundo está vivendo. Irmãos, isso é uma palavra que nos leva a refletir.
Porque estamos vivendo num mundo onde as coisas estão cada vez piores. E os nossos filhos estão crescendo nesse mundo. Se os pais não tiverem enraizados a palavra, se os pais não tiverem enraizado nisso daqui, os filhos não vão aprender. E o pior, os filhos seguem o exemplo dos pais. Tudo que o pai ou a mãe faz, o filho repete. Se a mãe ou o pai não tiver ordem e decência, os filhos vão seguir o mesmo caminho, vão repetir os mesmos comportamentos. Aonde se instala a tragédia na sociedade. A palavra diz: deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher e ao seu marido, e se tornará uma só carne. Veja, o padrão é pai e mãe, é homem e mulher. Agora, uma criança que cresce numa casa onde é mãe, mãe, pai e pai, ela vai reproduzir isso na sua vida. É verdade ou não é, minha gente? Ela vai reproduzir tudo que ela está aprendendo. E o mundo está envolto nesse ambiente promíscuo, envolto nesse ambiente de desonra. Mas nós somos sal dessa terra e somos luz desse mundo. Estamos aqui para mostrar o que é a verdade da palavra de Deus. Estamos aqui para iluminar esse mundo tenebroso. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Agora, algo que nós temos que entender: nós não impomos a verdade para ninguém. Nós não impomos a verdade, nós expomos a verdade. O problema de muitos crentes é que eles querem impor a verdade. O problema de muitos pais é que eles querem impor a verdade, impor a autoridade. Estão criando filhos revoltados. O problema de muitas pessoas é que eles querem impor às outras: não, você é homossexual, você é errado, você é ideologia de gênero, você é errado. Vocês não temos que impor, nós temos que expor a verdade. Eu respeito quem vive uma vida promíscua, quem vive uma vida de qualquer maneira, homoafetiva. Eu respeito porque para ela é verdade para ela, mas não é verdade para mim. Eu falo a verdade, eu não imponho, eu exponho. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que liberta, não é a imposição da verdade. E está faltando sabedoria em muitos crentes, que querem impor as pessoas, que querem brigar, em vez de ganhar as pessoas, estão afastando as pessoas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Mas a verdade é liberta. A verdade é liberta. E quem fala a verdade com amor, cheio de glória, cheio de honra, constrange. Você vai constranger as pessoas que estão à sua volta, com a sua vida, com o seu testemunho. Tem um brilho em você que é diferente, tem uma glória em você que é diferente, tem um testemunho em você que é diferente, tem um comportamento em você que é diferente, tem uma maneira de falar em você que é diferente. Você vai ganhar sua colega da escola para Jesus, porque você dá um bom testemunho de uma serva de Deus, de uma santa mulher de Deus, que não se veste como o mundo, que não se comporta como o mundo. Você vai ganhar o seu amigo para Jesus, porque o seu linguajar é diferente, o seu linguajar tem honra, o seu linguajar tem glória, o seu linguajar tem unção. Onde você chega, o peso da glória se estabelece. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem foi criado de glória e honra. O diabo tirou essa glória e essa honra. Mas a Bíblia diz, é que eu encerro. Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vamos continuar lendo onde eu li. Vemos, todavia, diga todavia. O que é todavia? Contudo, porém, entretanto. Não é um ponto final. A história não termina aí. Por quê? Se a história tivesse terminado com a queda do homem, o fim seria trágico. Nós não estaríamos aqui hoje para contar a história. Se não tivesse um todavia, se não tivesse um porém, se não tivesse um entretanto, todos nós estaríamos condenados ao fogo do inferno junto com a serpente. Se não tivesse um todavia, você não estaria aqui glorificando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Se não tivesse esse todavia,
eu não estaria pregando essa palavra para você, o mundo estaria condenado, as pessoas não teriam mais solução. Todavia, aquele que por um pouco, tendo sofrido menor do que os anjos, Jesus, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus é o todavia. Jesus veio, e por causa do seu sofrimento, da sua morte, Ele foi coroado de glória, Ele foi coroado de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Próximo, olha o que diz: porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aleluia! Jesus veio para nos restaurar a glória. Ele veio para nos restaurar a glória que Ele perdeu. Agora, como Ele fez isso? Lá no Gênesis diz, olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 21. Aleluia! Obrigado, Jesus, aleluia. Obrigado, você pode dizer obrigado, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. A palavra vai dizer, pelo sangue de Jesus, Ele nos libertou da vã maneira de viver, da vida vazia de viver. Está lá, vou pregar sobre isso um dia. Mas olha o que diz Gênesis capítulo 3, 21. E fez o Senhor Deus o que, meus irmãos? Vestimenta de peles. Que peles são essas? De animais. Deus olhou o homem nu, olhou o homem na sua vergonha. Irmãos, Deus olhou o homem se expondo, Deus olhou o homem sem glória, e ainda com figueira tapando. Ele matou um animal, Ele arrancou a pele daquele animal e falou: agora eu vou cobrir você, meu filho. Eu não quero ver vocês mostrando a sua nudez, eu não quero ver vocês mostrando as suas vergonhas. Eu vou cobrir vocês com a pele desse animal. E aquilo já representava Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo estava na glória, cheio de glória, Filho de Deus. Ele abriu mão da sua glória, Ele se despiu da sua glória, Ele desceu, morreu naquela cruz e nos cobriu com a sua glória. Todo o sacrifício, todo o sofrimento de Jesus era para que hoje você estivesse coberto com essa glória, era para que hoje você estivesse coberto com o sangue dele. Aleluia! É como se você... Ele abriu mão da sua glória. Ele era filho de Deus, cheio de glória, cheio de verdade, cheio de brilho. Ele desceu, Ele se humilhou, Ele nasceu no ventre de uma mulher chamada Maria. Ele foi criança, adolescente, jovem. Bateram nele, apanhou, foi para a cruz, sofreu tudo que diz ali que nós lemos, para fazer isso, para cobrir a gente, para falar assim: filho, eu quero que você fique coberto, filho, eu não quero que você fique expondo a sua nudez, eu não quero que você fique expondo a sua vergonha. Você não é escravo desse mundo, você não é escravo do diabo, você é meu filho, você é livre. Eu quero cobrir você, eu quero proteger você. Aleluia. Lembra do filho pródigo? Calma, lembra do filho pródigo? Vai lá, você é o filho pródigo, volta lá. O filho pródigo está vindo para casa, o pai olha o filho sujo, com a roupa rasgada, quase seminu. Ele: não, filho, eu tenho que guardar você, filho, eu tenho que proteger você. Ninguém vai ver a tua nudez, Vem, filho, vem para casa, filho, vem para casa, filho. Ninguém vai ver a tua nudez. Isso é o que? Salvação. Aquele que não cometeu pecado, aquele que era puro, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que morreu no meio do seu lugar. Ele sofreu para a gente não ficar mostrando a nossa nudez, para a gente não ficar mostrando a nossa vergonha. Ele veio para nos cobrir com a sua justiça. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus. Escuta o que eu vou te falar agora. Quando você vive igual ao mundo, mostrando a sua nudez, mostrando a sua vergonha,
querendo lá se amostrar igual o mundo se mostra, querendo viver como o mundo vive. Sabe o que você está dizendo? Jesus morreu em vão na cruz, o sacrifício dele para mim não foi o suficiente, eu vivo do jeito que eu quero. Ele veio para te cobrir, ele veio para te proteger, ele veio para te amar, mas você quer viver como o mundo, quer viver como as pessoas vivem no mundo, quer viver de acordo com o mundo. Você não é do mundo. Você entende o que eu estou dizendo, jovem que está aqui, adolescente, que agora é um raio de um capeta, de um tal de nude. Nude, deve ser coisa de nudez, de tirar foto nu. Isso é do diabo. Nossos filhos estão crescendo com isso, vendo um raio de uma pederastia na internet, aprendendo tudo isso lá, gente. E Jesus veio para restaurar a glória, para restaurar a glória, para restaurar a sua honra, ordem e decência e honra. Aí você vai ter autoridade contra o diabo, vai ter autoridade contra tudo de ruim que tem nessa vida. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra, irmão? Nós temos que valorizar isso. Obrigado, Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus devolveu a nossa honra, a nossa glória. Você faz parte da nobreza. Diga: eu faço parte da nobreza. Você tem uma coroa na sua cabeça. Você é cercado de glória. Viva como filhos da honra. Os nobres, quem é da nobreza, fala de maneira nobre. Quem é da nobreza, posta coisas nobres nas redes sociais. Quem é da nobreza, conversa sobre coisas nobres. Quem é da nobreza, se veste de maneira nobre. Quem é da nobreza, se relaciona de maneira nobre. Quem é da nobreza, se comporta de maneira nobre. Pais, ensinem seus filhos a se comportarem de maneira nobre. Ensina eles a dizerem obrigado, por favor, dá licença, posso entrar. Isso é nobreza. Agora os filhos hoje, rebeldes, não conseguem ouvir uma repreensão de ninguém. Já fica, não aprendeu de casa o que é. Sim, senhor, tá bom. Não, tudo bem. Ok. Entende o que eu estou dizendo? Filho não pode chamar da atenção de ninguém. Isso não é nobre, porque é o princípio da desonra. Nós somos da nobreza. Nós somos coroados de glória e de honra. E Cristo devolveu a nossa glória. Ele devolveu a nossa honra. A Ele seja a glória, o domínio e o poder para todos sempre. Amém e amém. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.